Olá, nesse vídeo iremos tratar sobre o movimento ondulatório e como descrever uma onda matematicamente. Bom, para começar, antes, de a gente passar para a descrição matemática, é importante a gente entender o que é uma onda, e como essa onda aparece ou alguns exemplos de onda que temos aí no nosso dia a dia, tá? De uma forma geral, uma onda ela vai ser uma perturbação que se desloca ou se propaga pelo espaço de uma região até outra, transportando energia, mas tem transportar matéria. Tá? E aí, nesse sentido, a gente tem aí uma série de tipos de ondas, que em princípio a gente tem em contato aí durante todo o nosso dia a dia, né? As ondas, na verdade, ela é um dos fenômenos físicos talvez mais importantes e mais vamos dizer, conhecidos, vistos por nós, onde a gente tem um contato direto. Um exemplo, o primeiro exemplo, que é o que a gente vai trabalhar ao longo desse vídeo, tá? Serão as ondas mecânicas, onde a gente tem, por exemplo, uma onda sonora, tá? E uma onda, por exemplo, numa corda, onde a onda sonora ela vai ser uma perturbação do ar. Então a gente, na verdade, uma onda sonora a gente vai observar depois que ela é uma onda de pressão, onde eu tenho variações de pressão, ou seja, eu perturbo o ar, a minha volta, na hora que eu, por exemplo, estou falando, ou um alto-falante, ele funciona, como que ele funciona? Ele vibra, Ao vibrar, ele perturba o ar, tá? Ou seja, ele vai gerar variações de pressão e essa variação de pressão ela se propaga pelo espaço. Então, assim que a gente consegue ouvir uma outra pessoa. Então, eu vou ter então uma propagação dessa perturbação, dessa onda de pressão pelo espaço, transportando energia de forma com que o nosso ouvido, ele consiga vibrar, ou seja, eu vou transportar energia, até chegar no meu ouvido, fornecer energia para os meus tímpanos, para que eles consigam se vibrar, Então a gente consegue, de certa forma, traduzir, o efeito dessa onda, ou seja, eu vou conseguir ouvir de fato. Mas a gente tem outros tipos de ondas, como por exemplo uma onda eletromagnética, tá? Que é diferente de uma onda mecânica. Tá? Nessa onda eletromagnética eu tenho uma perturbação do campo eletromagnético, ou seja, eu vou perturbar, tanto um campo elétrico quanto um campo magnético, e essa perturbação ela também se propaga no espaço. Um exemplo clássico aí de uma onda eletromagnética vai ser a luz, tá? Que estudaremos posteriormente dentro do contexto de ótica. Temos também ondas gravitacionais que foram inclusive, comprovadas experimentalmente há não muito tempo atrás. Essas ondas gravitacionais elas serão basicamente uma perturbação do campo gravitacional. Tá? Temos ainda ondas de matéria. Essas ondas de matéria elas aparecem, por exemplo, dentro de um contexto de física quântica ou mecânica quântica, onde a gente, na verdade, mostra que toda matéria eu também posso associar uma onda a essa matéria. Então a gente tem o que chama-se de comprimento de onda de de Broglie. Tá? Então isso vai aparecer dentro aí do contexto de mecânica quântica, da física aí moderna. E temos aí, por fim, citando alguns outros exemplos, as ondas que não são lineares. A gente tem ondas, isso aqui vai ser basicamente, aparece dentro do contexto matemático, tá? Então a gente tem ondas que são lineares, onde eu vou descrever matematicamente essa onda de um tipo, só que eu tenho ondas também mais complexas, onde a equação que a gente vai trabalhar, ela não seria uma equação linear, tá? Então a descrição matemática dessas ondas serão ainda mais, difíceis, vamos dizer assim, tá? E aí alguns exemplos, que são essas ondas não lineares, são os chamados sólitons, ondas quinoidais, por exemplo, tá? Mas o que seria esse sólito, Talvez a gente vendo essa palavra, ouvindo essa palavra, isso parece uma onda aí muito desconhecida, Mas um exemplo clássico aí de um sólido é, por exemplo, um tsunami, Ou o sólido, como o nome aqui ele diz, tá? Ele na verdade ele vai ser uma onda solitária, basicamente ela se mantém a sua forma e se propaga com velocidade constante.
tá? Essa é uma onda que ela não consegue ser cancelada com o princípio de superposição, como nós veremos, né? E aí um exemplo clássico dessa onda é um tsunami, tá? Então, tsunami é uma onda, né, é uma onda solitária que se propaga e consegue se propagar a grandes distâncias, porque ela basicamente, ela quase que não perde, né, a sua forma, tá? Então, por isso que é uma onda que pode ser tão devastadora assim, tá? Então, o sólido aí é um exemplo de onda não linear. Um outro exemplo, as ondas quinoidais, aqui tem uma imagem, né, que ela é uma onda não linear, porém periódica. Então, se vocês verem aqui, olha só, eu tenho uma série de ondas, né, que vão se propagando também ao longo aqui do mar, né? Só que, no entanto, ela tem um período, né? Então, a gente note que essa onda ela se repete, tá? Em função da posição, tá? Então aí um outro exemplo. Bom, então vamos lá, né? Então, como dito, uma onda vai ser uma perturbação, né, que se propaga no espaço, tá? Só que é importante a gente destacar a diferença, né, de uma onda para uma oscilação. A gente tinha visto que uma oscilação seria, né, uma perturbação, só que essa perturbação no movimento oscilatório, a gente não estava interessado em estudar como essa perturbação ela se propagava no espaço. Então, eu simplesmente tinha uma variação da posição, né, de um único ponto no tempo, tá? Já no caso de uma onda, essa oscilação ela vai variar no tempo, mas também ela varia no espaço, tá? Então, por isso que eu tenho a propagação. Então, essa é a diferença aí do movimento oscilatório com uma onda, né? Então, agora que a gente já estudou, já sabe um pouco sobre o movimento oscilatório, a gente aplica isso para estudar agora como que essa oscilação ela vai se propagar também no espaço e não somente aqui no tempo, né? E aí a gente pode classificar essas ondas, né? Como eu disse aí inicialmente, tudo que a gente vai tratar aqui são sobre ondas mecânicas, tá? E o mais importante dessas ondas mecânicas para a gente é que essas ondas elas sempre irão necessitar de um meio material para se propagar. Então, por exemplo, igual foi dado o exemplo de uma onda em uma corda, né? Eu não posso ter uma onda na corda se eu não existir corda, né? Ou seja, eu preciso de um meio material, tá? A onda sonora é a mesma coisa. A onda sonora, né, ela é uma onda de pressão, ou seja, eu estou variando a pressão do ar à minha volta, por exemplo, tá? Se eu não tiver ar, ou seja, se eu não tiver matéria, eu não tenho onda sonora. É por isso que, por exemplo, no espaço, né, no vácuo, a gente não consegue ouvir nada, né? Porque eu não tenho ar ali, né? Ou seja, eu não consigo fazer essa onda se propagar, tá? A luz, como veremos posteriormente, ela não é uma onda mecânica, tá? Ela vai ser uma onda eletromagnética e essa luz, né, diferentemente de uma onda mecânica, ela pode se propagar mesmo na ausência de matéria, tá? Então, a gente tem formas diferentes de classificar essa onda. Isso vai nos ajudar na hora de descrever matematicamente, né? É, é, e aí, dentro dessa classificação, então, aí também, em geral, isso vale para qualquer tipo de onda, a gente pode ter ondas que iremos chamar de ondas transversais. E o que é essa uma onda transversal? Uma transversal vai ser qualquer onda onde cada partícula, ou segmento, tá? Aqui exemplificando no caso de uma corda, tá? Ou cada segmento aí dessa onda, tá? Ela se move em um sentido perpendicular ou transversal da corda, tá? Ou, por exemplo, aqui, então, eu tenho uma vibração que está aqui no meu sentido para cima e para baixo, só que a direção de propagação ela vai ser perpendicular à direção de vibração, tá? Então, nesse caso, representa, então, uma onda do tipo transversal, né? Onde a direção de vibração ela é perpendicular à direção de propagação. Já uma onda longitudinal, a direção de vibração e direção de propagação serão as mesmas, né? Então, por exemplo, se eu colocar uma mola para vibrar, né? E aí, por exemplo, eu conseguir gerar uma onda nessa mola, tá? Então, por exemplo, igual nessa foto aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou ter essa mola, ela vai estar vibrando aqui na minha direção
da esquerda para a direita, tá? Só que essa vai ser a mesma direção de propagação desta onda, tá? Então isso vai representar uma onda que iremos chamar de onda longitudinal, né? Um exemplo aí de onda longitudinal é, por exemplo, uma onda sonora, tá? Que se propaga dessa forma, né? Só que, é claro, podemos ter ondas que chamamos de mista, ou seja, ondas onde eu posso ter tanto uma componente transversal quanto uma componente longitudinal. Um exemplo é, por exemplo, uma onda no mar, né, onde eu vou ter, né, aqui uma parte que oscila para cima e para baixo, mas ela ainda está se propagando, né, por exemplo, aqui para a minha direita, tá? Só que ela também pode oscilar para a esquerda e para a direita, ou seja, vou ter aí componentes transversais e longitudinais dessa onda, tá? Dito isso, dito essas classificações, agora como que a gente pode, né, vamos dizer assim, descrever matematicamente essa onda, tá? Qual que seria uma função geral, né, onde eu possa descrever esta onda, né? Aqui inicialmente a gente vai escrever ou pensar numa onda de uma forma bem geral, tá? Aqui inicialmente eu vou falar que eu tenho um pulso de onda. O que é um pulso de onda? Eu só gero, por exemplo, aqui no caso, exemplificando de uma corda, né? Eu vou gerar um pulso, tá? Ou seja, eu vou gerar somente uma oscilação, por exemplo, em uma das extremidades dessa corda, e esse pulso então vai gerar uma onda que ela passa a se propagar aqui ao longo de toda a extensão de minha corda, tá? Ou seja, eu só gerei uma única perturbação e vou observar como que essa perturbação se propaga aqui no espaço, né? De uma forma geral, qual que vai ser a função matemática que vai descrever esse pulso, né? Esse formato desse pulso? Bom, eu posso falar aqui de uma forma bem geral, né? Que essa função vai ser uma função do tipo f de x, aqui onde, né, nesse caso, né, eu estou colocando somente uma dimensão aqui, y em função de x, tá? Isso aqui num instante de tempo, vamos supor que eu tiro uma foto, né? No tempo que eu vou definir como t igual a zero, eu tenho esse pulso aqui com esse formato e nessa posição, né? Então, eu vou escrever aqui uma função do tipo f de x, tá? É claro, se eu mudasse aqui de x para z, etc, tá? Ou se eu tivesse uma função, uma onda, né, bidimensional, tridimensional, tá? Então a gente teria outros termos aqui, tá? Então eu estou considerando inicialmente uma onda propagando somente em uma direção, tá? Então nesse tempo, no meu instante de tempo inicial de referência, tempo t igual a zero, eu tenho esse pulso com esse formato. Agora, o que acontece quando o tempo passa, né? Note que então a onda ela se propaga no espaço e no tempo, né? Na hora que o tempo eu começar a contar o tempo, se eu tirar uma segunda foto aqui no instante de tempo posterior, esse pulso não estará mais nessa posição, ele vai estar numa posição aqui posterior, tá? Essa onda, a gente vai falar que ela se propaga com velocidade constante v, né? Então, depois de um tempo t qualquer, qual que vai ser a nova posição, ou seja, de que tanto essa onda se desloca, né? Se eu tenho uma velocidade constante, o deslocamento desse pulso vai ser exatamente velocidade vezes tempo, né? Movimento retilíneo uniforme, distância igual a velocidade vezes o tempo. Isso então para velocidade constante. Ou seja, depois de um tempo t qualquer, o meu pulso ele vai ocupar aqui uma nova posição, tá? Então, aí de uma forma geral, né? O que a gente vai fazer agora? Eu vou falar que inicialmente eu tinha aqui o meu eixo, né? YX, ele estava aqui com uma origem definida num ponto qualquer, né? Só que eu posso falar que eu vou escrever um eixo de forma com que esse eixo, né, ou a minha origem, ela também se desloque junto com o meu pulso, tá? Ou seja, eu vou definir uma nova variável aqui, tá? Que eu estou chamando de x', de forma com que nesse referencial, o meu referencial ele está se movendo com velocidade v, né? Por que a gente faz isso? Porque nesse caso eu tenho, né, a mesma função, só que agora a minha função vai ser f de x',
tá? Pensando aqui que eu não tenho nenhuma perda de energia, tá? Ou seja, esse pulso, né, o formato dele ele vai permanecer exatamente o mesmo aqui numa posição posterior, tá? Então, se ele tem exatamente a mesma formato, né? Como que ele vai ser? Como que eu posso descrever esse pulso em relação ao instante anterior, né? Um instante de tempo aqui que ele estava anterior. Se ele é o mesmo, então note que essa função f de x', né? Como o pulso não muda, ele deve ter exatamente a mesma forma, tá? De quando ele estava nesse instante anterior aqui, tá? Ou seja, quando ele estava nessa posição x menos vt, ou seja, a posição atual x menos o deslocamento que ele já fez, tá? Ou seja, de uma forma geral, se eu fizer esta mudança de variável, né, se eu relacionar o meu sistema de coordenadas que está se deslocando com um sistema de um eixo de referência aqui que está parado, né? Ou seja, x' vai ser igual a x menos vt. Aqui eu estou assumindo que essa onda está se propagando para a direita, tá? Ou seja, no sentido positivo de x, né? Dessa forma, então, eu tenho aqui uma forma bem geral para essa função de onda, tá? Para esse pulso aqui, ela tem que ser obrigatoriamente do tipo f de x menos vt, tá? Então, note que isso é uma forma bem geral, eu não estou descrevendo ainda uma expressão matemática para essa função de onda, tá? Eu só estou falando que esta função de onda, y igual a f de x menos vt, para a onda que se propaga e para a direita, né, no sentido positivo de x, tá? Eu tenho que ter essa dependência, né, entre x e t, ele precisa depender desta forma, tá? A gente vai descrever, né, vou dar uma expressão matemática para essa função posteriormente, tá? Então isso aqui é o que a gente vai chamar de função de onda, né? Ou seja, vai ser uma função que vai descrever uma onda qualquer, seja ela um pulso, né, ou uma onda aí de outro tipo, tá? Então, só que cuidado, né? Esse sinal que aparece, ele vai ser muito importante, tá? Se eu tenho uma dependência do tipo x menos vt, significa de novo que essa onda está se propagando no sentido positivo de x, tá? Então, esse sinal negativo, né, traduz para a gente que eu estou com uma onda se propagando aí, por exemplo, para a direita ou no sentido positivo de x. Se eu tivesse uma dependência do tipo x mais vt, então eu teria uma onda que se propaga no sentido contrário, ou seja, no sentido negativo de x, tá? Ou aí no caso nosso, para a esquerda. Tá? Então, isso, como eu disse, são funções gerais, né? A expressão matemática aqui ela vai estar embutida dentro dessa função de onda, né? Isso vale tanto se ela é transversal ou longitudinal, porque aqui eu tenho um caráter ainda bem geral para essa onda, tá? Bom, comentei, né, que a velocidade ela é constante, mas qual que é a velocidade de propagação de uma onda? Essa é uma segunda pergunta, né? Qual que é a velocidade que essa onda, né, ela vai, ou seja, qual seria o tempo que essa onda de fato gasta para vir de um ponto até a outro? Bom, essa velocidade é constante e se eu tenho uma onda mecânica, tá? A velocidade de propagação dessa onda ela vai depender sempre aí das características ou as propriedades desse meio, tá? Só que o mais importante também é que apesar delas depender das propriedades do meio, ela não depende do movimento da fonte, tá? Isso entraria aí no que a gente veria aí dentro, por exemplo, de efeito Doppler, por exemplo, tá? Então, como essa onda, essa velocidade depende do meu meio, tá? Ou seja, vai depender das propriedades desse meio. No caso, por exemplo, aqui de uma velocidade de uma onda, tá? Em uma corda, essa velocidade ela pode ser expressa pela raiz quadrada da força de tração ou tensão na corda dividido pela sua densidade linear, né? Então, note que quanto mais tracionada, ou seja, se eu tiver
esticando, né, as extremidades de uma corda, ou seja, tensionando essa corda, né, na hora que eu aplicar um pulso de onda ou tiver uma onda se propagando nessa corda com uma tensão muito alta, essa velocidade de propagação ela vai ser aumenta do que eu tiver uma corda mais relaxada, né? Já quanto maior for a densidade, né, dessa corda, né, menor será a sua velocidade. Ou seja, se eu tiver uma corda muito densa, a velocidade de propagação desta onda será menor. Tá? Isso vale, obviamente, então, para ondas em corda. Né? Se eu tiver uma onda sonora, por exemplo, tá? A velocidade de propagação ela vai ser diferente. Mas a gente vai ver que normalmente, né, a relação ela vai ser parecida. Eu tenho que ter aqui uma relação entre força, né, com densidade. Tá? Então, por exemplo, no caso de uma onda sonora, onde eu tenho variação de pressão, aqui eu apareceria, né, em princípio, uma pressão, lembra que pressão é força sobre área, né? E aqui eu teria ainda uma densidade, né, que seria a densidade do ar, por exemplo, tá? Então, por exemplo, aqui uma onda sonora em um fluido. A onda sonora num fluido ela vai ser raiz quadrada do módulo volumétrico pela densidade volumétrica, tá? Onde esse módulo volumétrico ele é basicamente aqui a razão entre pressão por variação de volume, tá? Já uma onda sonora em um gás, por exemplo, em um gás aqui do tipo ideal, lembra lá que no gás ideal eu tenho que pressão vezes volume tem que respeitar uma relação que é PV igual a nRT, né? Aqui de uma forma geral, a velocidade de uma onda sonora em um gás, ela vai ser dada por gama, RT, onde gama é uma constante que depende aí do tipo de gás, né? O R é a constante universal dos gases, T temperatura, e o M aí seria a massa molar desse gás, tá? Então aqui de novo eu tenho uma relação parecida com o caso da corda, só que é claro, né, para o caso de um gás, né? Então eu vou ter que analisar tanto a pressão quanto a densidade, né, a quantidade de moléculas aí que eu tenho nesse nesse gás, né? Lembra que se eu não tiver gás, ou seja, se eu não tiver molécula, a gente não vai ter velocidade, tá? E aí, consequentemente, eu não tenho onda, né? Eu não tenho onda, então essa velocidade aqui ela não teria significado físico para a gente, tá? Porque se a gente colocar aqui, né, m igual a zero, aqui eu teria uma relação, né? Eu teria uma indefinição matemática, né? Esse aqui tenderia ao infinito, tá? Mas é claro, né, se eu não tenho gás, ou seja, se eu não tiver massa molar, então a gente não tem onda se propagando nesse meio, né? Bom, então isso, né, a gente viu aí o que é uma função de onda de uma forma geral e vimos aí como que eu posso, né, quais seriam as relações, tá, usadas para determinar a velocidade de propagação dessa onda. Tá? Aqui, quando eu falo velocidade da onda, a gente normalmente está falando em velocidade de propagação dessa onda, ou velocidade com que essa onda se desloca no espaço. Né? Isso é diferente de falar de velocidade de oscilação, por exemplo, da onda em um determinado ponto. Né? São coisas diferentes, ok? Bom, agora também, antes da gente de novo, né, tentar achar uma expressão matemática para aquela função de onda, eu preciso, antes disso, achar qual que é a equação de onda, né? Ou seja, qual que vai ser a equação, tá, que vai descrever essa onda, né? Igual quando a gente estudou oscilações, o que, que a gente primeiro fazia antes de eu achar a função, né, que iria descrever aquele movimento, né? Ou, por exemplo, a minha função do tipo x de t, né, eu primeiro eu precisava determinar qual que era a equação diferencial que vai descrever aquela oscilação. Né? Onde lá naquele caso, no movimento, por exemplo, harmônico simples, na equação de um oscilador, o que, que a gente tinha? A gente tinha uma evolução, né? Eu tinha uma oscilação ou variação
da posição em função do tempo somente, né? E aí a gente tinha uma relação aqui, eu tinha um termo de aceleração, né? Ou seja, derivada segunda da posição em relação ao tempo. No caso de uma onda, eu vou ter uma oscilação, né? Que no tempo, ou seja, eu preciso ter uma equação que de certa forma vai ter também esse termo, né, de oscilação no tempo, só que agora eu tenho também uma oscilação no espaço. Ou seja, será que eu vou ter também uma derivada aqui, né, segunda da posição y em relação ao espaço, onde eu estou usando aqui o espaço como sendo x, né? Então, como que a gente faz isso, né? Qual que vai ser a relação entre variação da posição em relação ao tempo, de y em relação ao tempo e também de y em relação a x, tá? Aqui note que eu estou ainda, né, fazendo para um caso específico, né, onde eu estou variando tudo em relação a x e t, né? Então, bom, para fazer isso, aqui a única coisa que a gente vai assumir, isso não é uma definição, é uma dedução, tá? Totalmente formal para a equação de onda, né? Aqui existem outras formas de se deduzir. Normalmente você pode deduzir isso, por exemplo, pegando como base uma onda em uma corda, né? Uma onda sonora, tá? Aqui eu estou fazendo uma dedução mais genérica, né? E com base aqui em simplesmente na nossa função de onda, tá? Então vamos supor que eu tenho uma onda qualquer se propagando para a direita de x, tá? X positivo, ou seja, eu tenho uma função do que onde eu vou falar aqui a dependência, né, entre x e t é essa, ou seja, y deve ser uma função do tipo x menos vt, e aí para simplificar eu vou chamar esse x menos vt, eu vou definir uma nova variável alfa aqui, onde o alfa é x menos vt. Né? E aí disso, então, vamos tentar aqui simplesmente calcular qual que vai ser a derivada segunda dessa função y em relação ao tempo e a derivada segunda de y em relação ao x. Tá? Então aqui eu já estou assumindo, né, que em princípio eu conseguiria, né, achar uma relação entre esses dois termos. Né? Por isso que não é uma dedução realmente formal disso. Tá? Só irei provar que essa equação de onda que a gente vai chegar, ela deve respeitar a minha função de onda geral, que é o mais importante para a gente aqui. Tá? Então, bom, para mim calcular essas derivadas segundas, antes eu preciso calcular a derivada primeira. Só que aqui eu já tenho um problema, né? Note que esta função é uma função de pelo menos duas variáveis, ou seja, o y vai depender de x e de t. Só que ele depende de x e de t de uma forma muito específica, né? Não é uma dependência qualquer, tá? Então ele depende de x e de t respeitando essa relação aqui, né? Então para me derivar y em função de t, eu tenho que, na verdade, trabalhar com derivadas parciais, né? Porque eu tenho uma dependência aqui, eu tenho duas variáveis, né? Então, vamos calcular, primeiramente, a derivada parcial de y em relação a x, né? A derivada parcial de y em relação a x vai ser a derivada de y em relação ao alfa, que era a minha, né, o termo geral que eu defini, e depois eu vou ter que ainda derivar, né, implicitamente o alfa em relação a x. Tá? Eu vou chamar essa derivada de y em relação a alfa de y', né? E a derivada de alfa em relação a x eu posso calcular aqui, né? Onde a derivada parcial de alfa em relação a x, o y, o vt aqui não entra, né? Está simplesmente 1. Tá? Ou seja, derivada parcial de y em relação a x vai dar simplesmente y', tá? Onde y' é o dy de alfa. Já a derivada parcial de y em relação ao tempo vai ser derivada de y em relação ao alfa vezes a derivada de alfa em relação a t, regra da cadeia que estamos usando aqui. Vou usar a mesma notação, y' dy de alfa. Já derivada parcial de alfa em relação ao tempo, olha só, o x eu não considero, então derivada de alfa em relação a y dá simplesmente menos vt, tá? Ou seja, essa expressão aqui, derivada parcial de y em relação a t, vai dar menos vy'.
Dito isso, a gente pode calcular agora as derivadas segundas, né? Derivada segunda de y em relação a x vai ser a derivada do que eu tinha obtido anteriormente. Então, eu vou derivar y' novamente, né? Então, vai ser derivada parcial de x de y' em relação a x, tá? Então, vai aparecer aqui de novo, né? Derivada de y' agora em relação a alfa e, novamente, derivada parcial de alfa em relação a x, que dá 1. Lembrando dessa expressão, tá? Ou seja, se eu tinha aqui a derivada primeira, isso aqui vai ser a minha derivada segunda, ou y duas linhas, né? E aí a mesma coisa quando eu faço derivada segunda de y em relação ao tempo, aplicando aqui, né, o que a gente já conhece, ou seja, eu vou derivar menos vy' em relação ao tempo, tá? Vai aparecer a mesma coisa, né? Derivada parcial de alfa em relação ao tempo é menos v, então vai aparecer, o menos vai cortar com o anterior aqui, então vai ficar v ao quadrado, e o dy' de alfa é o y duas linhas. Né? Então agora, se eu comparar os dois resultados que eu tenho, olha só, derivada segunda parcial de y em relação a x é y duas linhas, e derivada segunda parcial de y em relação ao tempo é v ao quadrado y'. Se eu substituir, por exemplo, né, este resultado nesta equação, a gente chega numa relação entre essas derivadas que vai ser exatamente a nossa equação de onda aqui em uma dimensão, tá? Onde eu estou considerando somente variação aqui em torno de x, né? E essa relação, então, ela fala que a derivada segunda de y em relação a x, ela deve ser igual a 1 sobre v ao quadrado, onde v é a minha velocidade de propagação, dá vezes a derivada segunda de y em relação ao tempo, tá? Então, aqui eu tenho uma equação diferencial, só que agora com duas variáveis, né? Com x e t, tá? Essa vai ser a nossa equação de onda, né? Aqui, em princípio, né, a única coisa que eu estou fazendo é assumir que esta função de onda é verdade. Ou seja, se eu tenho uma função qualquer que respeita esta relação, eu tenho esta equação diferencial aqui, tá? Que vai representar a minha equação de onda. Aqui eu não estou falando que isso, né, depende de um meio específico nem nada. Ou seja, aqui vai valer para qualquer meio. Tá? Isso aqui é independente do meu meio. Agora, se eu falar que eu tenho uma onda em uma corda, por exemplo, aí sim, olha, a velocidade de propagação de uma onda em uma corda, ela é dada por raiz quadrada de força de tensão dividido por densidade linear, tá? Esta velocidade vale somente para cordas, né? Já essa equação diferencial, ela vale para qualquer onda, desde que eu esteja, obviamente, nessas variáveis, y e x, né? Ou seja, aqui eu vou ter uma coisa somente em uma dimensão, né? Se eu tivesse, por exemplo, duas dimensões, aqui eu teria que somar, eu teria derivada de y, por exemplo, de z em relação a x, mais derivada de z em relação a y, tá? Então, eu teria aqui duas variáveis, né? E aí assim por diante. Se eu tenho uma coisa em três dimensões, a gente pode, por exemplo, ter uma onda esférica, né? Então aqui eu teria que, por exemplo, mudar isso tudo para coordenadas esféricas, ao invés de trabalhar com coordenadas aqui cartesianas, tá? Como a gente está fazendo nesse exemplo, né? Bom, então é isso, né? Então com isso a gente consegue então ter uma forma geral para a função de onda e uma forma geral para a equação de onda, né? Nos próximos passos a gente vai tentar achar uma função, né, matemática para algum tipo muito específico de onda, ok? Então é isso, pessoal. Abraço e até o próximo vídeo.